pois bem, olá, queridos alunos, olá. Hoje chegou o dia tão esperado, não é mesmo? Derradeiro dia, hoje é a nossa última aula, sim, última aula a ser trabalhada. Os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Ufa, enfim, chegamos no artigo 326 do nosso Código Penal. Nós iniciamos há um tempinho atrás, o estudo desse bloco de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que vai do artigo 312 até o artigo 327. E hoje é a nossa última aula referente a esse bloco de crimes. Hoje nós concluímos esse bloco de crimes que vemos estudando aí há tantos dias já, não é mesmo? Por que hoje é a última aula, professora, sendo que vai até o artigo 327 e a aula de hoje é do artigo 326? Porque nós deslocamos o artigo 327 para a nossa primeira aula. Isso aí. O artigo 327 é só um artigo conceitual, né? O que considera funcionário público para fins penais. Então, nós já estudamos o artigo 327 como nossa primeira aula. Então, hoje é a nossa última aula. Hoje nós fechamos o estudo desse bloco de crimes, né, praticados por funcionário contra a administração pública. Eba! Mais um bloco de crimes finalizado, fechado, e vocês afiadíssimos no estudo deles. Não é isso aí, galerinha? Então, bora lá, já que é a última aula, vamos lá, né? Olha só, então, última aulinha dos crimes contra a administração pública, né? Praticados por funcionário público. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Esse tipo penal nosso, violação de sigilo de proposta de concorrência. Quando fala proposta de concorrência, nos lembra o quê, galerinha? Nos remete o quê? A licitação. E estão corretíssimos, ok? Nos remete à licitação. Olha só, artigo 326 do Código Penal descreve qual conduta? Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano é multa. Ou seja, olha só, esse tipo penal é definido da seguinte maneira, olha só, o tipo penal sob análise consiste na violação de sigilo funcional e de segredo funcional, envolvendo o sigilo de proposta de concorrência pública, ou ainda proporcionar a terceiro que deface a proposta. Olha só, galerinha, esse tipo penal aqui, é o seguinte, ele está no nosso Código Penal, lindo e belo, lá no artigo 326, e vem apresentando a conduta, né, do funcionário público que invade, né, que abre, que viola a proposta de concorrência pública, né, antes do tempo devido. Então, essa é uma conduta criminosa descrita no artigo 326. Só que, em que pese ela estar lá, descrita no artigo 326, esse tipo penal, 326, ele está, galerinha, tacitamente revogado. Sim, ele está tacitamente revogado pelo artigo 94 da Lei de Licitações. Esse tipo penal, 326, está tacitamente revogado pelo artigo 94 da Lei 8666 de 93, ok? Significa que o funcionário público que pratica essa conduta não irá responder de acordo com o artigo 326 do Código Penal. Ele irá responder diante da Lei 8666 de 93 em seu artigo 94. Nós temos duas espécies de revogação de lei. Nós temos a revogação expressa e temos a revogação tácita. A revogação expressa, quando você abre o Código Penal, vai lá fazer a leitura e está lá, revogado pela lei tal.
Essa é a revogação expressa. Quando não mais tem o tipo penal no Código Penal e só está escrito revogado pela lei tal. Ok? Já a revogação tácita é o caso do nosso 326. O artigo 326 permanece no nosso Código Penal, mas houve a criação de uma lei posterior que disciplina o mesmo assunto, só que de maneira mais completa, de maneira mais abrangente e penalizando de maneira mais severa. Então, diante disso, nós temos o quê? Nós temos o Código Penal, que é uma lei geral. Temos a lei de licitações, que é uma lei especial. Essa lei especial, ela sempre se sobrepõe à lei geral. Então, quando nós temos uma lei especial, tratando do mesmo assunto da lei geral, mas de maneira mais abrangente e penalizando de maneira mais severa, nós temos o quê? Nós temos a revogação tácita da lei geral. Então, entre Código Penal e lei de licitação, nós ficamos, em relação ao artigo 326, com a lei de licitações, artigo 94. Ou seja, o artigo 326 está tacitamente revogado pela lei de licitações, artigo 94. Ok, galerinha? Então, vale essa nota de esclarecimento para vocês. Ou seja, se esse tipo penal 326 constar no edital, possivelmente, muito provável, ele não vai ser cobrado. Por quê? Porque ele está tacitamente revogado. E claro, é nítido, é claro, é consenso, tá ok? É público e notório que esse tipo penal está revogado pela legislação, o quê? Específica. Tanto é que, se você for procurar nos manuais de direito penal, para estudar o conceito, a classificação, momento consumativo, tentativa, você não vai encontrar. Por quê? Você só vai encontrar essa menção, tipo penal tacitamente revogado. Então, ele está em desuso, não está mais em vigor, tá? O que está vigendo, o que está valendo agora é o artigo 94 da Lei 8666 de 93. Então, diante de uma conduta praticada de devassar concorrência pública ou ensejar que terceiro pratique essa conduta, o agente não responde pelo 326 do Código Penal. Ele responde pela Lei 8666 de 93, nos moldes do artigo 94 do Código Penal. Então, eu trouxe essa nota de esclarecimento para você. Olha só, trata-se de um tipo penal revogado tacitamente pelo artigo 94 da Lei 8666 de 93, Lei de Licitações, a qual disciplina a conduta descrita no artigo sob análise, de maneira mais abrangente e com pena mais severa. Deste modo, a conduta do funcionário público de devassar proposta de concorrência pública é punida nos moldes da legislação específica, com a pena de detenção de 2 a 3 anos e multa. É uma pena bem mais severa que a pena aplicada pelo Código Penal. Tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, a lei 8666, que regulamentou o 37, inciso 21 da Constituição Federal, né? E olha só, a redação do artigo 94. A redação do artigo 94 é idêntica à redação do artigo 326. Qual é a diferença, professora? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então, convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2
de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clic-clac.